Olá, tudo bem? Eu me chamo Francisco de Assis, sou adventista do sétimo dia e também sou evangelista. Mas eu não estou aqui para te falar sobre a instituição adventista do sétimo dia. Eu estou aqui para te falar sobre algo que tem se tornado debate no mundo inteiro. Eu estou aqui para te falar sobre a lei de Deus. O que é a lei de Deus para você? A lei de Deus é algo que tem fundamento para nossas vidas ou é algo que em um determinado tempo deixou de existir? É algo que não tem nenhum sentido nem para mim e nem para você. O que você acha disso? Muitos líderes religiosos, até mesmo pastores, têm pregado em suas igrejas que a lei de Deus ela deixou de existir no momento que Cristo morreu na cruz. No momento que Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga em duas partes, de alto a baixo. Então, nesse momento, aquela lei que foi dada por Moisés lá no Monte Sinai, escrita em duas tábuas de pedra, elas deixaram de existir naquele momento. E hoje nós não vivemos mais pela lei, e sim pela graça. Hoje vivemos unicamente pela graça. Então não há mais necessidade de obedecer à lei moral dos 10 mandamentos. É isso que o mundo aí fora tem pregado. Isso com a exceção dos adventistas do sétimo dia, do judaísmo e de algumas outras instituições religiosas também. Mas e você? O que tem a dizer? Realmente a lei foi abolida na cruz ou não? Eu quero convidar você para você raciocinar o seguinte comigo. Primeiro, imagine você um mundo sem lei. Um mundo onde as pessoas poderiam decidir o que elas quisessem. Viver da forma que elas quisessem, da maneira que elas quisessem. Agora imagine você um mundo caótico de trevas, de pecado. Um mundo onde as pessoas são má, onde as pessoas são caluniadoras, onde as pessoas elas são avarentas, jactanciosas, amantes de si mesmos. Sem lei. Sem nenhuma regra a ser obedecida. Imagine você como seria esse mundo. É isso mesmo que você está pensando. Não seria nada bom. Às vezes, com um monte de regras e leis a serem obedecidas, as pessoas ainda vivem violando, quebrando esses preceitos, e por essa razão o mundo vive na situação que vive. Neste momento que você está assistindo esse vídeo, existem pais que estão chorando sobre o caixão de um filho que foi assassinado por homens que violam a lei, quebram a lei e quebram os estatutos. Nesse momento também existem esposas que estão lamentando porque perderam o seu esposo aí no trânsito por alguém que violou as leis e ali em um acidente brutal alguém veio a óbito. As pessoas elas vivem violando a lei e quebrando os estatutos, e por essa razão o mundo vive em sofrimento. Então, se o mundo precisa de leis para que vivam de maneira mais apraziva, de maneira melhores, imagine agora nós, filhos de Deus. Será que só porque Cristo morreu na cruz do Calvário não há necessidade alguma mais de obedecermos às leis de Deus? Não há mais necessidade alguma de termos ali aquilo que ele estabeleceu para que nós
o observássemos e obedecessem no nosso dia a dia? Eu quero convidar você a vir comigo para a Bíblia Sagrada e vamos ver o que o apóstolo São Paulo falou a respeito da lei de Deus. Eu queria que você abrisse em sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo de número 7 e o versículo de número 12. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 7, o versículo de número 12, ele diz que assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Vimos aqui que o apóstolo São Paulo, ele não considerava a lei de Deus ruim, mas ele considerava santa. Ele considerava que o mandamento fosse justo e bom. Quando nós chegamos até a primeira epístola de São João, que você pode abrir sua Bíblia comigo, a primeira epístola de São João, no capítulo de número 2. São João, sua primeira epístola, capítulo de número 2. E o versículo de número 3. São João, ele diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E aquele que diz, no versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto sabemos que estamos nele. Meus queridos, o apóstolo São Paulo, ele diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O apóstolo São João diz que aquele que não guarda o mandamento, ele é mentiroso e nele não está a verdade. E quando nós chegamos até João capítulo 8, versículo 44, talvez seja um verso que você já conheça, mas eu gostaria de ler com vocês. João do Evangelho, João capítulo 8 e o versículo de número 44, diz assim a palavra de Deus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando se profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, não é eu que estou dizendo, não é eu que estou afirmando a você. É a Bíblia Sagrada que está afirmando. É o apóstolo João, aquele que andou com Jesus, aquele que esteve ao lado de Jesus. É ele que diz que aquele que não obedece os mandamentos de Deus é filho do diabo. E isso mesmo, porque ele diz que aquele que não obedece é mentiroso. E foi ele mesmo que disse, aqui no capítulo 8, no versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Meus queridos, viver por aí dizendo que não há necessidade mais de obedecer à lei de Deus, nem os seus mandamentos, é se colocar no lugar de filho do diabo. É ser um mentiroso. Eu quero que você venha comigo até o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Tiago, esse também andou com Jesus. Esse também esteve ao lado de Jesus, muitas vezes. Capítulo 2, e o versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas mata, estás feito transgressor da lei.
Assim falei e assim o procedei, como devem ser julgados pela lei da liberdade. Meus queridos, a lei é que vai mostrar o meu e o seu pecado. E a lei, é pela lei também que o mundo irá ser julgado. É através da lei que eu vou reconhecer o meu pecado. O apóstolo São Paulo, apóstolo São João, ele diz que o pecado ele é a transgressão da lei. E se o pecado é a transgressão da lei, enquanto houver pecado, vai existir a lei. Portanto, dizer que a lei de Deus não precisa mais ser guardada é um afronto à palavra de Deus. Quem diz não é eu. Quem diz é a Bíblia Sagrada. Quem diz é os santos apóstolos, aqueles que viveram ao lado de Cristo Jesus. São eles quem dizem. Portanto, dizer que a lei de Deus não precisa mais ser obedecida é dizer que não há pecado mais no mundo. É se colocar no lugar de Satanás, é se tornar um mentiroso, porque a lei ela é santa e o seu mandamento santo, justo e bom. Meus queridos, Satanás tem levantado muitos ministros por aí afora. Ministros que dizem ser ministro de justiça, mas ao cabo são ministros de Satanás. Homens com a Bíblia na mão, pregando contra a lei de Deus. Homens com a Bíblia na mão, pregando que não precisa mais obedecer os mandamentos de Deus. Meus queridos, o Senhor Jesus, ele disse que passarás os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. O próprio Senhor Jesus, ele deixa claro na sua palavra, no livro de São Mateus, no capítulo de número 5, versículo 18. Eu quero que você venha comigo até lá. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 18. Pode abrir sua Bíblia aí. Capítulo 5 de São Mateus e o versículo 18. E vamos ver o que diz o Senhor Jesus. Capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Muitos críticos da lei, eles chegam a dizer que Jesus está falando do cumprimento na cruz, que ele está falando do momento que ele morresse na cruz do Calvário. Mas não é verdade. Jesus ele está falando aqui exatamente do cumprimento da sua missão aqui nessa terra. Enquanto a terra existissem pessoas, pecado, a lei iria permanecer. Exatamente isso que Jesus está dizendo. Que enquanto ele não tirasse a sua igreja da terra, a lei de Deus não poderia passar nem um i e nem um j. O versículo 19 ele diz: qualquer que, pois, que violar um deste mais pequenos mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que se cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você acha que no reino do céu existe menor? Não. Todos são iguais. Você acha que existem uns grandes e outros menores? Não. Todos serão grandes. Que Jesus está dizendo que aquele que violar um desses mandamentos nem entra no reino dos céus. E você nota que a mesma coisa que Jesus falou aqui, Tiago falou no capítulo 2, versículo 10. Isso mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele diz que aquele que tropeçar em um só ponto, Jesus falou aquele que violar um dos menores mandamentos. Esse cumprimento aqui não quer dizer até a cruz, mas quer dizer enquanto a igreja de Deus permanecer na terra. Porque
O pecado não durou só até a cruz do Calvário. O pecado está aí, por toda a humanidade. E o que é o pecado? É transgressão à lei de Deus. O pecado é a violação desses mandamentos. Então, enquanto houver pecado na terra, a lei está lá. Enquanto houver pecado na terra. Portanto, meus queridos, dizer que a lei de Deus não precisa mais ser obedecida é uma afronta contra Deus. E que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te ilumine. Que as bênçãos do Papai do Céu estejam sobre a tua vida e sobre a tua família. E que assim todos possamos crer na palavra de Deus, não da forma a qual como os outros dizem, mas da forma a qual ela está escrita e ela mostra para nós. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no meu canal. Que Deus te abençoe.